Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos a presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Disa Gonzaga é a responsável pelo projeto Vida Urgente, que completa 20 anos em 2016. No mês de julho, essa iniciativa recebeu uma homenagem da Câmara Municipal com a comenda Porto do Sol. Disa, parabéns pela homenagem, parabéns pelos 20 anos e obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Disa, em Porto Alegre, o trabalho da Fundação, especialmente do Vida Urgente, dispensa apresentações com conscientização pela valorização à vida, pela segurança no trânsito. Mas apesar disso e apesar de todos os prêmios, esse não é o primeiro prêmio, nem o primeiro reconhecimento que a Fundação recebe, o que significou essa homenagem indicada pelo vereador João Bosco Vaz aqui na Câmara Municipal? Olha, uma homenagem sempre é uma forma de reconhecimento, né? E então nós trazemos essas homenagens como um reconhecimento a esse trabalho que é uma caminhada de 20 anos, né, em defesa da vida. Então a gente recebe com alegria, né, e como reconhecimento, um presente por todo o nosso trabalho, que na verdade a grande alma desse trabalho são os nossos voluntários, né. Então eu acho que esse prêmio é muito mais para eles, né, do que para a Disa. Né. Pois é, de uma tragédia pessoal, vamos dizer assim, de um momento de uma dor inimaginável, imensurável, talvez, tu conseguiste transformar numa coisa tão bonita, né? E que todos os porto-alegrenses, muitos gaúchos e muitos brasileiros hoje reconhecem. O que significa para ti esses 20 anos de trabalho? Pois é, né? Eu ouço muito, né? Me dizem sempre assim, transformou a dor. Na verdade, né, o Vida Urgente e a Fundação não nasceram numa prancheta de marketing, numa agência de publicidade, né? Nasceu naquela madrugada quando eu recolhi o Tiago no asfalto. Era o que eu dizia, vida urgente. Eu não me conformava que meu filho, cheio de vida, lindo, que tinha completado 18 anos naquela semana, não voltou para casa. E eu tinha ido levar ele na festa. Infelizmente, na volta, ele embarcou numa carona sem volta. E esses 20 anos é complicado falar deles, porque os 18 anos que o Tiago viveu, veja bem, a Fundação hoje já está mais tempo do que o Tiago aqui. Uhum. Mas os 18 anos que o Tiago viveu parecem os meus 60. E os 20 que ele se foi, parece que foi ontem. Porque filho não morre. Diferentemente de outras perdas, filho permanece vivo, né? No nosso coração. Eu sei a última palavra que eu falei com o Tiago, que ele me disse, né? Então é isso, é uma caminhada mesmo, aprendendo a conviver com essa perda. A gente não supera, a gente aprende a conviver. E a Fundação, nesse sentido, tem me ajudado muito. Porque nesses anos eu vou em colégios, universidades, e quando eu estou lá na frente eu olho e vejo tantos Tiagos. Agora mesmo o Tiago aí nas Olimpíadas, né? Meu Deus, né? É uma tiagarada. Eu acho que hoje os jovens, para mim, são um pouco Tiagos. Pois é. Antes do acidente do Tiago, tu já tinhas 6 filhos, a maternidade já era uma parte muito, muito importante, muito fundamental da tua vida. Tu achas que a Fundação e o Projeto Vida Urgente tem isso de instinto materno, né? Aquela coisa um pouco... Mulher pode ser mãe do mundo inteiro, né? Mas... Tu achas que tem isso de, como tu falaste, não nasceu de um planejamento, nasceu de uma necessidade tua também de te expressar, né? Tu achas que tem isso de maternidade, de abraçar os filhos do mundo para que continuem vivos? Olha, eu acho que tem um pouco, eu não vou negar que tem um pouco de mãe, de maternidade, de acolhimento, né? Mas mãe é um ser... às vezes as pessoas dizem assim que mãe é tudo igual, né? Só muda endereço. Eu acho que tem um pouco de razão, né? E mãe também é prepotente. A gente acha que pode tudo com os filhos. Como a gente carrega por 9 meses, mesmo os filhos que a gente não carrega, eu tenho 3 filhos adotivos e 3 do coração, e 3 biológicos. E eu digo tenho porque o Tiago continua sendo meu filho, né? Então por isso que eu tenho ainda 6 filhos. A gente tem uma arrogância, e não arrogância no mau sentido, de que a gente pode tudo. Sabe que eu sei que, racionalmente, eu sei que não é verdade isso, mas lá pelas tantas, eu penso que se eu tivesse chegado naquele dia, naquela madrugada, e o Tiago ainda tivesse com vida, ele não tinha partido. Veja bem como é mãe. Porque a gente carrega por 9 meses aquela vida, então a gente
a gente acha que pode, quem sabe, começar de novo, né? E eu acho que é por isso que perder um filho é avassalador. A gente tem que fazer alguma coisa realmente para a vida ter sentido, para ter brilho, para a gente ter alegrias, né? E eu acho que a fundação é um belo feito, né? Eu até pode parecer assim, que pouca modéstia, mas eu acho que é uma coisa bonita o que eu fiz, né? Com a perda do Tiago. Transformei nessa causa, né? Nessa vida urgente. Tu tens alguma ideia, algum retorno de quantas vidas o Vida Urgente e a Fundação tocaram ou ajudaram a mudar? Olha, eu não tenho esse número porque é muito difícil quantificar. Não, claro que não tem como quantificar, né? Quantos Tiagos, quantas e Tiagas, né? Porque os Tiagos, para mim, é essa Tiagarada, Tiagos e Tiagas. Mas né? nesses 20 anos salvos, deve ter experiências. Quantas pessoas, inúmeras. São tantas pessoas, tantos jovens, tantos depoimentos, tantos e-mails que chegam e agora o WhatsApp, essas coisas, porque a gente tem que se modernizar e entrar nessas redes, porque senão, né? Dia das Mães é um dia que eu recebo, olha, dezenas de recadinhos de Tiagos, me desejando Feliz Dia das Mães, que ele também é um pouco meu filho, que eu sou a mãe de muitos Tiagos e Tiagas, eu ouço isso muito. Mas eu te diria que se no final dos meus dias eu tiver a certeza que um jovem deixou de perder a vida porque ouviu nossa mensagem, já teria valido a pena todo esse esforço desses 20 anos. Porque eu sei o valor de uma vida. Podia ser o Tiago, né? Então, um número. E foi uma experiência para ti de mudança total de vida, né? Tu eras arquiteta, já tinha algum contato, experiência com planejamento urbano, com urbanismo, mas o contato com o poder público e essa questão das estatísticas, dos planejamentos, das políticas para o trânsito, esse contato maior tu tiveste a partir da fundação, né? E isso mudou a tua consciência e passou a mudar o teu trabalho também, né? Olha, com certeza, com certeza. Eu acho que hoje eu não tenho mais nem o ar de arquiteta, né? Eu larguei a arquitetura, né? Uma coisa que eu jamais pensei em largar a arquitetura, que era o meu trabalho, enfim, e a minha vida, gostava de arquitetura, e criei a fundação. Mas como planejadora urbana e sistema viário, até eu tinha entendimento. Mas no Vida Urgente eu não quero ser especialista em trânsito. Eu gostaria de ser especialista em vida. E é isso que me move no Vida Urgente, né? Trabalhar com as pessoas, né? Porque o que circulam nas ruas, nas avenidas, não são máquinas, são vidas, né? Quando a gente põe o pé na rua de manhã, a gente é trânsito. As pessoas têm a mania, muitas vezes, de achar que trânsito é automóvel, bicicleta, skate, patins. Não. Trânsito é vida, pé de bicicleta, como andar. Nós somos vida, nós somos trânsito o tempo todo, quase. Pois é, e essa visão de humanizar as estatísticas, né, de trazer algo de vida mesmo para isso, foi o que gerou o maior símbolo do projeto, né, que são as borboletas pintadas no asfalto. E são muitas borboletas pintadas nos últimos anos, né, nesses 20 anos. Mudou a tua relação, por exemplo, com Porto Alegre, que é a cidade em que tu vives e por onde transitas? Olha, a minha relação com Porto Alegre não mudou. Mas hoje a minha relação mudou com o trânsito propriamente dito, né? E nesses anos a gente tem visto, eu acho que o grande mérito da Fundação foi trazer para a questão do trânsito a questão das pessoas, da humanidade. Porque quando nós iniciamos há 20 anos, tu te dá conta que não tinha lei seca, que não tinha bafômetro, que não tinha... A questão do trânsito era uma questão de secretarias de transporte e polícia rodoviária. Se respeitasse os sinais e atravessasse na faixa, estava tudo ok. Parecia que trânsito era uma coisa assim, realmente do engenheiro de trânsito, do técnico, lá no seu gabinete, projetando como é que ia ser o semáforo, coisas desse tipo. E o grande mérito da Fundação foi trazer que as pessoas, as estatísticas têm rosto, não são números frios. Quando a gente abre o jornal na segunda-feira e vê lá 10 mortos, quando tem feriado, então a coisa complica, 15, 20 às vezes. As pessoas abriam como se fossem batatas aqueles números. A Fundação trata cada número como uma pessoa. As estatísticas têm nome, têm rosto. Essas borboletas pintadas no asfalto, hoje não é só em Porto Alegre, até na Argentina, em Rosário já estão pintando borboletas no asfalto. Eu não pinto, a Fundação não sai pintando onde aconteceu um acidente e morreu alguém. Aquelas borboletas não são tantas, porque só aquelas borboletas que são pedidas pelos familiares que participam dos grupos de apoio da Fundação.
A gente atende, infelizmente, nesses anos todos, desde que eu comecei essa caminhada, e comecei a aparecer numa TV como aqui, num jornal, muitos pais começaram a me procurar. Talvez eu passe a ideia de que sou forte, que superei, eu não sei, eu acho que eu passo a ideia de que eu... né? Então me procuravam tentando ajuda. E eu me sentia assim como um cego tentando ajudar outros. Aí criei os grupos de apoio. Hoje nós temos 3 psicólogos acompanhando esses pais. São mais de 400 famílias, os grupos são abertos, gratuitos. E nesses grupos eu também tenho aprendido muito com muitos pais. Tem pais de todos os tipos, desde médico, juiz, advogado, dona de casa, empregada doméstica. O trânsito não escolhe vítima, não escolhe cor, não escolhe classe social. Todos nós somos vítimas desse trânsito que é responsável pela principal causa de morte de jovens no nosso país. E de crianças é a principal causa externa de morte até 14 anos. Tu vê que grave isso. E às vezes a gente parece que são números frios mesmo, né? E a Fundação traz os números como pessoas. As estatísticas têm rosto, é o que a gente tem feito nesses anos, mostrar esses rostos. Tu te sentes responsável ou tu achas que tu ajudou nesse processo de aumentar a consciência sobre isso, tu achas que tu ajudou a mudar algumas políticas? Por exemplo, tu falaste não havia lei seca, não havia uma série de políticas em relação ao trânsito que hoje, mal ou bem, estão sendo executadas e aplicadas. Nesses 20 anos de atuação, como tu achas que o trabalho da Fundação impactou nas políticas públicas? Foi fundamental. Eu te diria que nem a lei seca teria sem o trabalho da Fundação. O primeiro ato da Fundação, imagine isso há 20 anos atrás, jovens com uma borboleta no peito e um bafômetro na mão quando não tinha lei seca, entrando nos principais danceterias, cervejarias, falando, olha, se tu vai beber, deixa o carro, pega carona com alguém de cara limpa, amigo de verdade, não deixa amigo dirigir depois de beber. Fazendo teste, faziam filas quilométricas. O teste da Fundação não era punitivo. O guri, principalmente, os guris nesse ponto são mais babacas que as gurias. Se bem que as gurias também têm umas babaquices, mas nessa parte, o cara que tirasse o mais alto teor no bafômetro do vidro urgente era festejado como se fosse um herói. A gente hoje viu uma mudança, eu até nem pensei que ia ver em vida isso. Hoje, o jovem que está com a chave do carro na mesa de um bar, ele faz questão de mostrar a chave, fazer o bafômetro e zerar. Esse é o herói, diferentemente de lá de há 20 anos atrás. Essa cultura, com certeza, a Fundação teve um papel decisivo. A lei seca, que nós chamamos Lei da Vida, porque nos primeiros 30 dias da implantação, cerca de 40% das internações nos hospitais públicos do Brasil diminuíram, 40% de internações e 40% de vidas, de Tiagos, de Fernandas, de Paulos. Não é números frios. Então é uma lei que veio para salvar vidas. Bebida e direção é uma dupla de morte. Não adianta um copo, meio copo, é uma dupla de morte. A gente não perde só a timidez quando bebe. Perde o reflexo, a percepção de distância, fundamentais na direção de um carro. E até a pé muitas vezes, né? Depois até tem que falar também nessa questão. Hoje temos aí com os iPhone, iPads, essas coisas eletrônicas todas e fones de ouvido. Nossa, isso aí está aumentando, infelizmente, o número de mortes de jovens, porque são eles que mais usam essas tecnologias, né? Mas a Fundação tem um papel, sim, muito decisivo. Nós entregamos na época para o ministro, na época era o Tarso, mais de 70 mil assinaturas pedindo essa lei. Depois fizemos um périplo pelo Brasil, em São Paulo, Rio, pedindo que essa lei, né, fosse né, e acabamos conseguindo aprovar na Câmara Federal e depois no Senado. Então não é um presente, não. Aqui mesmo na nossa Câmara de Vereadores eu tenho um apoio muito grande dos vereadores. Nós temos uma lei que proíbe o consumo de bebida nos postos de gasolina e lojas de conveniência, que foi na época pela vereadora Clênia Maranhão, que agora até nem está aí né? É uma lei da Fundação. Agora o vereador Janta também está com uma lei, né, para pintar olhe para a direita, olhe para a esquerda, também inspirada no nosso trabalho, né, até recebi o vereador lá na Fundação. Agora o vereador João Bosco também já está fazendo um projeto de lei bem importante, não posso dizer ainda, tem que ser aprovado ainda na Câmara, né, mas nós trabalhamos muito sim com essa mudança de legislação, com aprimoramento, né, não é que as leis sejam fracas ou frágeis, faltam algumas leis e serem implementadas realmente, né, lei lá no papel não muda a realidade, a gente tem que batalhar por ela. Eu imagino que é a última razão pela qual tu gostarias de ser reconhecida ou pela qual tu gostarias de ter te tornado uma pessoa tão pública, mas foi
foi o que foi necessário para esse trabalho existir. Como tu te sente sendo uma pessoa com uma representação política tão importante, não só em Porto Alegre, mas tu já participaste de muitos eventos internacionais, inclusive, expondo a mensagem da Fundação. Como é que isso bate em ti? Olha, eu te diria que se como arquiteta eu tivesse a metade dos prêmios e medalhas e condecorações, enfim, que a gente já recebeu até internacional, até em Moscou recebi um prêmio internacional, imagina, quando que eu imaginaria, né? Sair das fronteiras do estado e do país, né? Então, talvez como arquiteta eu estivesse assim, uma pessoa me achando, sabe como é o ser humano, o ego, né? Mas como presidente da fundação, pelo trabalho da fundação, eu não consigo, porque eu sei e eu lembro todos os dias de por que eu estou nessa. Então eu trocaria qualquer um desses troféus e medalhas, enfim, reconhecimentos, para estar um dia com meu filho do lado. Então, nesse sentido, a Fundação não me tira o pé do chão, não me deixa achar que eu sou melhor ou coisa assim, né? Ou pelo trabalho, né? Uma questão que eu já te ouvi falar em uma outra entrevista e que eu acho muito interessante em relação a essa postura também, não só de valorização da vida, mas de valorização dos jovens, né? Que tu falaste que te toca muito quando alguém diz, essa geração não pensa, esses jovens de agora não se envolvem, e que tu tens exatamente a percepção contrária a partir do trabalho da Fundação, porque são muitos voluntários, né? O jovem, quando vê que não é uma conversa fiada, ele veste a camiseta. Não é por acaso que a Fundação tem voluntários nos 27 estados brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no interior do estado, nós temos ações e trabalho da Fundação. Os jovens, eles só não são engambelados. É mais difícil, pode ver que teatro para jovem é difícil, ter filme para jovem é mais difícil. Eles são exigentes, né? E eles não vão atrás de qualquer conversa fiada, não. Eles têm... E eu quero dizer assim que a gente falou tanto em premiação e coisa, mas os maiores troféus que eu tenho na Fundação eu não tenho nem lugar para colocar, porque chegam todos os dias. É um e-mail de um jovem que ganhou o carro e quando abriu o porta-luva tinha um livrinho lá, Tiago Gonzaga, Histórias de uma Vida Urgente, um livro que eu escrevi que conta a história do Tiago. E ele olhou para aquilo e disse, só pode ser coisa da minha mãe. Tirou o livro, atirou no quarto dele, e essa expressão que ele colocou num e-mail, com 2 horas e pouco da manhã, assim, porque tem horário no e-mail, né? E atirou aquele livro no quarto dele, para não pagar mico com os amigos, imagina o livro, né, no porta-luva. E aquela madrugada ele perdeu o sono, e aí olhou para aquele lado, viu aquele livro e leu. Aí me escreveu um e-mail dizendo que, lá no final eu coloco se algum jovem que lesse o livro mudasse a sua maneira, que então ele teria mudado, né? Ó, diz, tal, meu nome é Guilherme, estudo, nem vou dizer, porque senão o Guilherme todo mundo vai ficar sabendo, né? E essas eu recebo tantos troféus como esse, e esses são os que realmente me tocam, e aí me envaidecem como ser humano, né? E te renova? Me renova até as energias para levar, porque às vezes a gente tem vontade de dar uma parada nessa caminhada, porque não é fácil. Imagino. Não é fácil. Quais são os desafios de levar a Fundação pelos próximos anos agora? Olha, o meu sonho, na verdade, é fechar as portas da Fundação, quando não tenho mais crimes de trânsito. Acidente é uma fatalidade, é uma falha mecânica, né? Agora, o que a gente vê nas nossas ruas, avenidas e estradas, a maioria são crimes de trânsito. Pessoas embriagadas, em alta velocidade, atropelando e matando em cima de calçadas, eu não posso chamar de acidente, né? Então, o meu sonho é fechar a Fundação, quando não tenho mais esses crimes de trânsito. Mas enquanto não tiver, eu pretendo, mas eu também não tenho mais 40 anos, que foi quando eu iniciei, né? Era uma jovem, 40 anos, para mim agora é uma jovem. Na época até nem me achava que era tão jovem. Mas a minha preocupação é que eu deixasse a Fundação para as pessoas levarem. Eu posso até ficar de presidente de honra, lá, né? Venha cá, dona Dias, me levem lá em algum lugar. Mas eu quero que essa Fundação continue. E eu tenho uma equipe fantástica, eu já tenho pessoas preparadas, né? Mas para isso precisa de sustentabilidade, né? Não posso dizer que as pessoas façam um trabalho voluntário como eu há 20 anos, né? As pessoas precisam, né? Eu tenho um marido lá que teve que dobrar o número de aulas, né? Para conseguir manter a família, enfim, para mim poder me dedicar a essa causa, né? Então, eu me preocupo sim, né? Que os governos deem apoio para esse trabalho, que é reconhecido, como tu disseste, até nacionalmente, né? Infelizmente, a gente não tem, assim, um apoio, né?
dos nossos governantes, assim como deveria. Mas a situação já mudou nesses 20 anos, né? Hoje vocês têm uma sede na Rua Com certeza, Botafogo, uma aqui no sede Menino alugada, Deus. mas temos, né, uma sede. E tem vários projetos, né? Muitos projetos, muitos. Eu não acredito em campanha pontual em véspera de feriado. É muito bom um comercial na televisão, eu acho ótimo. Agora mesmo viemos de São Paulo, recebemos um prêmio da MOB, o primeiro festival brasileiro de filmes de mobilidade e trânsito, e a Fundação foi premiada na categoria Organização Não Governamental, tiramos o primeiro lugar, o grande prêmio. Então, é claro que a gente acha que é necessário comerciais e tal, mas o que muda o comportamento é a educação, e educação é processo. Começa lá na educação infantil e vai até a universidade, passando por pais, professores, e é isso que nós precisamos. Os governos têm que fazer a sua parte, a fiscalização eficiente, a punição exemplar, mas educação, sem educação, não garante num futuro a gente possa ter um trânsito humano e seguro. Esse é o papel da Fundação. E esse é o foco dos projetos, né? Esse é o foco, a educação. Teatro, temos 4 espetáculos teatrais, quase uma companhia de teatro. As nossas ações nas madrugadas vivas, que ainda continuam, né, sendo feitas, as blitz. E nós temos ações para todos os dias, dia dos namorados, dia do professor, dia dos pais. A gente tem ações para todas as datas, porque a vida é isso, né? No verão é na praia, nós vamos estar no litoral, enfim, né? Mas são ações que envolvem toda uma estrutura, né, muitas vezes, que precisa de recursos, sim. E por isso que a gente precisa ter essa sustentabilidade para fazer essa borboleta voar e salvar uma tiagarada por aí, né? Como é que é a tua rotina hoje? Porque tu sempre te envolveste com a Fundação de uma forma, é claro, absolutamente pessoal, mas absolutamente mão na massa também, porque desde a logomarca, tudo foi trabalho teu. Hoje, com essa grande equipe, com esse grande número de projetos, como é que é a tua rotina? Eu ainda continuo, talvez pela minha formação de arquiteta de obra, né? Eu não sei, se eu chegar na Fundação e estiverem fazendo uma arrumação lá, mudando coisa, eu também estou junto nessa. Eu não tenho essa coisa de, né? Eu até tenho que me controlar, porque eu sou capaz de subir em cadeira, subir em escada, fazer horrores. E nas ações também, eu tenho é o meu perfil, né, fazedora, de fazer. Eu não sou de ficar sentada, olhando. Eu gosto de criar as ações, sim. Isso eu acho que é como arquiteta, né, criar projetos e tal. Então, eu coloquei toda a minha criatividade nas ações. Muitas das ações são criadas por mim. Hoje já tem muitos voluntários que nos ajudam nessa criação, mas ainda tem muito da DIS, assim, eu ponho esse, né? E eu te diria que eu nunca trabalhei tanto como arquiteta como na Fundação, porque às vezes não tem sábado, não tem domingo, não tem fim de semana, né? Não tem hora, né? Às vezes é 10 da noite, eu estou voltando de uma palestra em Passo Fundo, né? Então a gente viaja um bocado aí, eu acho que eu tenho mais quilometragem que muito vereador aqui da nossa Câmara de Vereadores, por conta dessa vida urgente aí se espalhar aí pelo esse estado e pelo país. Diz, eu quero te deixar um espaço para divulgar a maneira como as pessoas podem fazer para entrar em contato, para ser voluntários, para participar dos projetos, enfim, para também ajudar nesse trabalho. Bom, primeiro agradecer, né, a homenagem da Câmara de Vereadores, que representa, né, o povo gaúcho, e também o carinho que eu recebo nas ruas, no supermercado, onde eu vou, que as pessoas reconhecem, né, como as pessoas gostam do Vida Urgente. Isso eu fico muito feliz, né, de ter esse reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve com essa borboletinha aí que voa nos para-brisas aí, tentando salvar vidas, né? Mas as pessoas que quiserem fazer parte do Vida Urgente, os jovens para as ações, aquelas, né, ações de rua, eu chamo ações de guerrilha mesmo, né, que a gente vai para a rua, né, e as pessoas mais velhas, nós temos voluntários psicólogos, nós temos voluntários de todas as áreas. Na sua área você pode ser um voluntário, né? É só entrar em contato, nós estamos no Face, no Twitter, né? O nosso endereço é ali na Botafogo 918, aqui em Porto Alegre. E é procurar na nossa página na internet, no www.vidaurgente.org.br. Eu também tenho, pode me perseguir no Twitter, tenho Face, então estou lá sempre, né? Colocando um pouco desse trabalho, né? Que tem com certeza ajudado a salvar algumas vidas, né? Não é tudo, mas a gente faz uma parte que consegue fazer. Se cada um fizer a sua, né? Ajuda. Diz, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no Trajetórias, falando sobre essa homenagem à Fundação, mas também lembrar que também és uma cidadã honorária de Porto Alegre, né? Isso. E parabenizar mais uma vez por esse trabalho. E, como tu disseste, o objetivo é fechar a Fundação, mas enquanto isso, um bom trabalho.
Isso agradeço aos vereadores, e o apoio dos vereadores é fundamental para a gente poder levar essa causa na cidade onde nasceu, onde é a sede da Fundação. Obrigada, Porto Alegre, obrigada a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo. Obrigada, Disa. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!